Ferrari, McLaren e Mercedes mantêm um olho na Red Bull. Elas têm diferentes fraquezas técnicas para superar, mas elas têm um problema em comum que só se agrava à medida que os carros ficam mais competitivos. Isso não tem nada a ver com restrições de teste aerodinâmico, teto de custos ou outras ideias da Fórmula 1 para equilibrar o desempenho das equipes. Na verdade, tem mais a ver com as pessoas que essas equipes contratam para tirar o máximo dos carros que elas produzem, ou seja, os pilotos. No início de 2023, nós classificamos as duplas de pilotos da Fórmula 1 do pior para o melhor, e 3 dos 4 primeiros lugares nessa classificação ficaram com as duplas de Mercedes, Ferrari e McLaren. Considerando que Sérgio Pérez continua não rendendo o esperado, daria para tirar o mexicano e também Max Verstappen dos 3 primeiros e colocar a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, no lugar deles. De qualquer maneira, as duplas de Ferrari, McLaren e Mercedes são extremamente fortes, e duplas de pilotos fortes geram muito estresse para as equipes. Depois da enorme rivalidade na era Hamilton-Rosberg, a parceria relativamente tranquila de Lewis Hamilton com Valtteri Bottas trouxe algum alívio para Toto Wolff. Bottas era rápido numa volta única e um tanto deficiente em corrida e gerenciamento de pneus. Ainda assim, ele era um grande ativo para a Mercedes pelo temperamento que tem. O desejo de que o melhor vencesse significava que Hamilton podia se concentrar em batalhas externas com Ferrari e Red Bull, em vez de gastar energia com o companheiro de equipe. A dupla Hamilton-Russell fica em algum lugar entre esses dois extremos. Atualmente, falta aquela rivalidade intensa entre Hamilton e Rosberg, mas isso gera certo desconforto para Hamilton. Entre as principais equipes da Fórmula 1, Hamilton e Russell são a dupla mais equilibrada. Embora Hamilton tenha derrotado Russell no Mundial de 2023, Russell foi na média 0,021% mais rápido que Hamilton nas classificações ao longo do ano. Isso equivale a pouco menos de 0,02 centésimos de segundo em uma volta teórica de 90 segundos. Entre Charles Leclerc e Carlos Sainz, essa diferença foi de pouco mais de 2 décimos. Entre Lando Norris e Oscar Piastri, foram apenas 3 milésimos de segundo. Para contextualizar, Pérez foi em média quase 3 décimos de segundo mais lento que Verstappen. Isso, claro, sem levar em conta sessões atrapalhadas por problemas técnicos, mudanças de condições climáticas ou pilotos bloqueados por outros carros. Esses números não contam toda a história, porque não levam em conta o efeito do carro no desempenho do piloto. Mas eles mostram que Russell está extremamente próximo a Hamilton em termos de ritmo puro. A diferença média entre eles nas 2 temporadas como companheiros de equipe é de apenas 3 milésimos de segundo a favor de Russell, então praticamente não tem diferença entre eles em termos de ritmo absoluto. Quando Hamilton enfrentou Rosberg, a diferença entre eles na classificação aumentou a cada temporada. Na média ficou em pouco menos de 1 décimo de segundo a favor de Hamilton. Contra Bottas, a diferença foi de pouco mais de 1 décimo também a favor de Hamilton. Portanto, os dados mostram que Russell é o companheiro de equipe mais desafiador que Hamilton já enfrentou na Mercedes. Também fica claro que a tensão começa a aparecer sempre que os dois ficam próximos da pista. Eles bateram no Qatar. Ok, Hamilton assumiu a culpa, mas houve mensagens tensas no rádio de Russell quando as duas Mercedes lutavam por posição no Japão e no Brasil. Russell ainda está naquela fase da carreira de ir melhorando aos poucos. Ele ainda acredita que pode igualar ou até superar Hamilton. Se Russell realmente se aproximar, ele vai levar a Mercedes de volta para uma dinâmica tipo Hamilton-Rosberg. Russell é determinado e insistente nos bastidores. É improvável que ele fique sentado apenas esperando Hamilton sair do caminho dele. Para a Mercedes, é bem mais fácil administrar tudo isso enquanto o carro ainda não está tão competitivo. Mas Russell não vai querer fazer o papel de aprendiz de Hamilton por muito tempo. Apesar da reverência de Russell por Hamilton e de Hamilton querer ajudar Russell a virar o sucessor dele, o heptacampeão não vai aliviar enquanto ainda estiver buscando o 8º título mundial. Por enquanto, a inferioridade dos carros da Mercedes é uma preocupação muito maior, mas se o W15 corrigir as deficiências aerodinâmicas do efeito solo, tem grande chance de os pilotos entrarem em rota de colisão. Já tem um certo calor aí que pode explodir em fúria total. Eles já colidiram uma vez, a diferença de ritmo é pequena e houve várias discussões pelo rádio da equipe. Mais calor está por vir.
A batalha entre Leclerc e Sainz acontece em meio a uma disputa entre cada um dos pilotos com a política interna volátil de Maranello. O primeiro ano de Fred Vasseur como chefe da equipe parece ter acalmado as incertezas que Mattia Binotto deixou depois que assumiu a responsabilidade pelo desempenho fraco da Ferrari em 2022. Isso mexeu com a dinâmica dos pilotos. Leclerc continua mostrando que é o piloto mais rápido da Ferrari. Talvez seja o mais rápido da Fórmula 1 atual em uma única volta de classificação. Mas só recentemente ele pareceu ter voltado à boa fase, ajudado pela confiança que ele deposita em Vasseur. Leclerc não tinha essa mesma confiança em Binotto. Parecia faltar para a escuderia a autocrítica que impulsiona Leclerc. A Ferrari de Binotto não sabia como desenvolver o carro e às vezes parecia favorecer o piloto mais lento em situações críticas de corrida. Por outro lado, surge uma sensação de que Leclerc não tem a capacidade de forçar essas situações em favor dele próprio. Talvez falte aquele lado implacável na personalidade dele, como tem Verstappen, por exemplo, que consegue manter a vantagem interna na Red Bull. A liderança de Vasseur parece preencher parte dessa lacuna e permite que Leclerc relaxe um pouco mais. No papel, essa dupla parece ser a mais complementar, já que Sainz é renomado pelo entendimento técnico e pela capacidade de se autoaperfeiçoar. Esse conjunto de habilidades teria agradado a Binotto, que, claro, conseguiu tirar Sainz da McLaren. O espanhol mostrou que tem uma capacidade extra para o gerenciamento de corrida. Ele é obstinado e egoísta o suficiente para desafiar a equipe quando acha que deve. E, assim como também o espanhol Fernando Alonso, ele consegue ler bem as corridas de dentro do carro. Se o equilíbrio do carro agradar a Leclerc, como aconteceu quando a Ferrari atualizou o assoalho no Japão, ele provavelmente vai bater Sainz. Mas Sainz já enfrentou alguns dos melhores pilotos da Fórmula 1 moderna. Como Verstappen e Norris devem saber, ele não é um companheiro de equipe confortável para ninguém. O espanhol continua melhorando e dando um jeito de extrair mais desempenho de si mesmo. Se Sainz mantiver uma mentalidade blindada, ele deve garantir que Leclerc tenha dias difíceis. Nas últimas 7 corridas de 2023, com exceção da sessão de classificação afetada pelo clima no Brasil, a diferença de desempenho entre eles foi menor que a média da temporada. Foram menos de 2 décimos de segundo a favor de Leclerc. Sainz simplesmente não desaparece do radar. A dupla Leclerc-Sainz é a mais equilibrada em termos de desempenho absoluto, habilidades complementares e uma dinâmica interna relativamente civilizada. Personalidade é a chave aqui. Sainz tem uma mentalidade implacável, mas não exatamente a velocidade pura. Leclerc tem a velocidade, mas talvez não a mentalidade implacável. O amor de Leclerc pela Ferrari e a disposição dele para se sacrificar pelo bem da equipe, como aconteceu em Singapura, também ajudam a Ferrari a gerenciar a dupla. Verstappen nunca faria o mesmo por Pérez. A questão é se Leclerc vai agir de forma mais implacável quando coisas mais importantes estiverem em jogo, ou será que ele é legal demais para fazer isso? Bem, Leclerc confia em Vasseur para administrar os interesses da Ferrari. O novo contrato de longo prazo de Leclerc é um testemunho dessa fé renovada. Então, agora ele só precisa superar Sainz no quesito velocidade pura. O problema para Sainz, mesmo que ele ande dificultando a vida de Leclerc na Ferrari, é que ele agora está se alimentando das sobras de Leclerc. Ele precisa reagir à impressão de que a Ferrari está se moldando em torno de Leclerc. Se Sainz finalmente se cansar de bancar o Rubens Barrichello na era Schumacher, então Vasseur vai ter um novo problema nas mãos, diferente daquele que custou o emprego de Binotto. Essa dupla está propensa a explodir mais nos bastidores do que na pista. Nós acreditamos que a McLaren gastou mais de 20 milhões de dólares para substituir Daniel Ricciardo por Oscar Piastri. Agora, a equipe parece apostar cada vez mais no jovem australiano. Em termos de extrair desempenho do carro, Piastri fez em 2023 um trabalho melhor do que Ricciardo tinha feito em 2022. Isso forçou Lando Norris a elevar o nível do jogo. Pilotos de ponta gostam de ter um companheiro de equipe que eles podem derrotar. Isso elimina a maior fonte de estresse interno e permite focar no próprio desempenho. Eles já se consideram o piloto mais rápido da equipe, capazes de extrair todo o potencial do carro. Mas isso também pode levar à complacência. Sebastian Vettel ficou muito confortável com Kimi Raikkonen quando eram companheiros na Ferrari. Trocar Raikkonen por Leclerc quebrou a ilusão de que Vettel ainda estava tirando o máximo do carro. Hamilton provavelmente ficou confortável com Bottas, então a chegada de Russell na Mercedes foi uma espécie de antídoto para a pasmaceira. E Norris achou Ricciardo fácil demais de vencer, então a McLaren precisava encontrar uma forma de tirar o inglês da zona de conforto. Norris admite o desconforto de ter um companheiro de equipe que sobe o nível do sarrafo. Ele também sabe que o potencial de Piastri para melhorar é enorme por causa da relativa falta de experiência dele.
dele. A velocidade natural de Piastri e a capacidade de analisar dados para baixar o tempo na volta nas sessões já criaram desafios para a McLaren. Os dois pilotos bateram em Monza. O chefe de equipe André Stella deu um alerta naquele GP. Em outras ocasiões, Piastri concordou em se afastar para ajudar Norris nas corridas. No Qatar, Piastri tinha a melhor posição na pista, mas Norris era mais rápido. A McLaren teve que ordenar que Norris não atacasse. Por enquanto, o déficit de Piastri no ritmo de corrida e no gerenciamento de pneus está mantendo as coisas sob controle. Mesmo quando Piastri é mais rápido em uma única volta, ou Norris comete um erro e se classifica atrás, Norris é tão bom nas corridas que simplesmente não faz sentido Piastri desafiar as ordens da equipe. André Stella está tentando ser firme e justo ao mesmo tempo. O problema é que as equipes não têm muito controle sobre pilotos de ponta. Piastri é relativamente fácil de gerenciar porque é inexperiente, mas é uma questão de tempo para ele evoluir e se tornar um piloto difícil de lidar. Também é visível que Norris cometeu mais erros na classificação à medida que o carro da McLaren ficou mais rápido, e Piastri se estabeleceu como uma força na Fórmula 1. Em parte, a taxa de erro de Norris se deve ao fato de a McLaren ser o carro mais difícil de pilotar no pelotão da frente. Mas André Stella admite que a McLaren também está se perguntando se os erros de Norris são uma consequência de Piastri empurrar o inglês para uma zona desconfortável. Piastri está em ascensão, então o desconforto da McLaren e de Norris só deve aumentar. O único fator que segura o fogo de Piastri é a inexperiência. O clima deve esquentar à medida que Piastri ganhar mais confiança e Norris começar a sentir o calor.